ouvir a voz do Salvador. Lucas capítulo 22, a gente vai continuar refletindo sobre aquele tema que nós temos trabalhado há algum tempo, aprendendo com os atos de Jesus. A partir do versículo 54 nós vamos ler. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54, o nosso tema é aprendendo com os atos de Jesus. Nesse exercício a gente está olhando o que Jesus fez, não temos dado tanto foco no que Jesus falou, mas o que Jesus fez, e lá para frente, quando nós acabarmos, a gente vai aprendendo com as palavras, mas hoje o foco é outro também, tá? Lucas 22, versículo 54 diz: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos ler esses 61 e 62 juntos? Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, e vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembléia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: se vô-lo disser, não o acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Irmãos, eu gosto de ver os menininhos do Max e da Monique. Como é que é o nome deles? Vitor e Felipe. Eu ia falar Vinícius, ainda bem que eu não falei, né? Vitor e Felipe. Eu estou chamando o Felipe, na hora que eu chego com ele, eu já chego e falo assim: ô, parecido com o outro? Ô, cara do outro? Porque ele é a cara do outro. É impressionante como que um se parece com o outro. Dá a impressão de que ele só tem diferença de tamanho mesmo, mas dá a impressão de que eles são a mesma pessoa. Eu continuo lutando na minha vida. Uma luta difícil. E eu confesso para vocês que tenho perdido muitas vezes. Muitas vezes. Continuo, em alguns instantes me angustio profundamente assim, porque eu fico com esse desafio no meu coração: eu preciso me parecer com Jesus. Antigamente eu deixava a barba, depois eu deixei o cabelo crescer, mas fisicamente pode até dar um jeitinho, mas não é esse o desafio, né? Como é que eu posso viver com as pessoas de tal maneira que as pessoas de algum jeito, em algum instante,
em alguma situação, olhem para mim e vejam, puxa vida, Jesus faria exatamente desse jeito. A ponto de alguém olhar para mim e falar, caramba, como é besta, né? Igual Jesus. Com toda a reverência, eu queria dizer isso. Às vezes, irmãos, Jesus se parecia meio besta, meio bobo. Ele ensinava umas coisas nada a ver. Ele falava uns negócios muito contrário daquilo que todo mundo dizia. Ele era alguém meio sem nexo às vezes. Eu queria que as pessoas olhassem para mim às vezes e dissessem, puxa vida, o Aloysio tem hora que é meio bobo, ele fala uns negócios nada a ver. Eu tenho muito medo quando eu começo a falar exatamente aquilo que todo mundo fala. Eu tenho muito medo quando eu começo a crer nas coisas que todo mundo crê. Eu tenho muito medo quando eu começo a agir do jeito que todo mundo age. Porque Jesus agia de um modo muito diferente. E o cristianismo é uma proposta de Jesus, não apenas para a salvação do homem para a eternidade, mas para a salvação do homem na vida presente, para a vida presente, de tal maneira que a vida presente sinta a presença do reino de Deus aqui. Então, a cidade de Porto Velho precisa perceber o reino de Deus aqui. O meu ambiente de trabalho precisa perceber o reino de Deus aqui. A igreja que eu frequento precisa perceber a presença do reino de Deus nela. Lá o meu casamento precisa perceber o reino de Deus lá. A relação com a minha família, com as minhas filhas, com o meu genro, precisa perceber o reino de Deus lá. E de vez em quando eu olho para mim e fico desesperado. Porque eu não me pareço com Jesus. O problema é que às vezes eu olho para vocês e também não acho parecido com Jesus. Às vezes eu convivo com uma igreja que tem umas coisas estranhas. Às vezes eu convivo com crentes que têm coisas estranhas. Às vezes eu convivo com crentes que disputam coisas, que falam do outro, que não ajudam o outro, que são indiferentes ao outro. E aí eu fico pensando, meu Deus, se eu não consigo ver Jesus sempre na minha vida, e se eu não consigo ver Jesus sempre na vida da igreja que eu pastoreio, eu preciso ver Jesus nas igrejas. Aí eu fico procurando Jesus nas igrejas, e às vezes não consigo ver. E aí eu penso, caramba, talvez a minha mente que não está conseguindo perceber, talvez sejam os meus olhos que não estão conseguindo enxergar, talvez é o meu conceito a respeito de Jesus é que está furado. Às vezes eu chego lá no conselho de pastores e vou dirigir a reunião e fico olhando, e aí chega um pastor que é de uma igreja grande, e quando chega o pastor que é de uma igreja grande, as pessoas o tratam de modo diferente, porque ele é pastor de uma igreja grande. Aí chega o pastor de uma igreja pequenininha, e as pessoas não cuidam daquele pastor do mesmo jeito, porque ele é pastor de uma igreja pequenininha. Isso não é Jesus. Esse não é o cristianismo de Jesus. Essa não é a forma de Jesus. Então eu tenho desafio de continuar olhando para a Bíblia e tentar aprender cada vez mais com Jesus aquilo que é de Jesus. Senão eu vou continuar decepcionado com a igreja de Cristo, ou decepcionado com a igreja presbiteriana de Gileade, ou decepcionado comigo o tempo todo. Então a gente pode parar e aprender algumas coisas com Jesus, sempre, nosso desafio. Uma primeira lição para a gente perceber nesse texto: Jesus ele confrontava em amor e com autoridade. Jesus tratava de problemas. Jesus chamava a atenção pelos problemas. Pedro era o grande apóstolo, um dos líderes, ousado, corajoso, capaz, firme, decidido, tão decidido que tinha coragem de pela fé andar em cima da água, tão decidido que era capaz de afirmar na frente de todo mundo: tu és o Cristo, quando todo mundo ainda tinha um pouco de dúvida, tão decidido que era capaz de arrancar uma espada e cortar a orelha do outro. Ele era o Pedro,
Para quem queria ser líder, ou para quem seria líder, toda essa ousadia, toda essa coragem, toda essa força, era maravilhoso. Que bom que o Pedro era assim. Mas Jesus queria que o Pedro entendesse que toda aquela ousadia, coragem, fé, disposição, tudo aquilo sem ele não tinha sentido. Então Jesus fala para ele: Pedro, deixa eu te contar uma coisa, Satanás está te peneirando. É tão difícil explicar isso para quem mora na cidade, né? Quem mora na cidade não sabe o que é peneirar, como a peneira peneira o grão. Quem mora na cidade não sabe o que é estar lá na roça com a peneira, tirando a palha do café, tirando aquela palha do amendoim, às vezes, que a gente descascou. Mas era para tirar tudo, joga para cima, deixa o vento bater, tira aquilo ali, porque eu quero só a semente. Jesus fala para ele: Pedro, Satanás está peneirando você, cara. Satanás está te escolhendo, Satanás está te percebendo, e eu intercedi por você. Não é você. Não acredite em você, não acredite na tua força, não acredite no teu poder, não acredite na tua capacidade. Ainda que você seja corajoso, ainda que você seja ousado, não acredite no teu potencial, porque Satanás derruba você se você acreditar. Não, Senhor, comigo não, o Senhor não me conhece direito. Eu queria que o Senhor me conhecesse direito, porque eu sou capaz de ir contigo para a prisão, e até para a morte. Jesus diz: ô Pedro, para de falar besteira. Ô Pedro, para de acreditar em você mesmo. Para ser tudo o que você vai ter que ser na frente, tu vai ter que apanhar tanto. E eu vou dizer uma coisa, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o Pedro está delirando. E a Bíblia diz que Jesus foi preso, e aí eles levaram para lá, os outros se esconderam, mas como o Pedro era meio corajoso, o Pedro foi, de longe, mas foi, e ficou por ali sentado, e uma mulher chega e fala: você é dos que andam com ele? Ele diz: não, não sou não. Chega um homem e diz: você, a Bíblia diz que ele já protesta e fala: não, eu não sou não. Chega outra, aí Pedro já está ficando bravo agora, e aí o galo canta. E só Lucas narra uma coisa muito importante: o galo cantou, e quando o galo cantou, Jesus olhou nos olhos de Pedro. Talvez fosse um pátio, era noite, estavam esperando processos do julgamento que tinha que acontecer. Jesus estava em algum lugar por ali olhando, e na hora que o galo cantou, Jesus olhou nos olhos do Pedro. Tu sabe o que é isso? Quem é filho antigo sabe, não sabe? Aquela hora que a mãe ou que o pai, a gente fazia uma coisa e eles olhavam, quando eles olhavam no olho da gente, a gente já sabia: ixi, dancei. Aquela hora que o olhar se encontra. Jesus estava agora tratando com Pedro, Jesus estava agora confrontando Pedro, sem humilhar, sem bater, sem esculhambar, sem derrubar o Pedro, mas com 2 características muito importantes: autoridade e amor. Quem estava ali era alguém que o amava profundamente, e porque o amava profundamente, estava cuidando dele, porque o amava profundamente, estava demonstrando para ele: está vendo, Pedro? Tu te lembra, Pedro? Prestou atenção, Pedro? Lembra a besteira que você falou agora há pouco? É para você aprender que você não é autossuficiente, Pedrão. É para você compreender que por mais maravilhoso que você seja, você não é capaz de aguentar o tranco. Eu estou confrontando você porque te amo. Segunda coisa era a autoridade de alguém que estava preso, indo para a morte. O Pedro diz assim: eu vou contigo para a prisão ou para a morte. Ele não chegou nem na prisão, nem na prisão. Quem estava ali era alguém que estava preso e entregando-se à morte. Era a autoridade de alguém que dizia: Pedrão,
eu estou querendo tratar com você. Eu queria aplicar isso para o coração da gente, para pensar assim: Jesus confronta, Jesus olha nos nossos olhos, até hoje, Jesus olha nos nossos olhos. Algumas pessoas têm esse mau costume, né? A gente vai conversar com elas e olha no olho dele, ele baixa o olho assim. Aí você roda a conversa, ele baixa o olho assim. Jesus de vez em quando chama a gente para dizer: ei, presta atenção. Igual os adolescentes, né? Eu gosto de falar de adolescente, porque adolescente não para de falar na hora do culto, aí eu gosto de falar deles. Aquela hora que Jesus olha nos olhos e diz: ei, você. E aí a pessoa fala: não, é você mesmo, eu estou falando com você. Eu sei o que está passando com você. Agora aqui tem a multidão, está todo mundo sentado por aqui, tem algumas pessoas ali, tem um fogo acolá, tem soldados aqui, está tudo acontecendo, um galo cantou do nada, e eu estou olhando para você. Eu conheço você, e estou olhando, não é porque quero te humilhar, não é porque eu quero fazer você passar vergonha, não. Eu estou olhando para dentro dos teus olhos agora porque te amo, e porque tenho autoridade sobre a sua vida. A segunda coisa é: eu tenho alguém que preciso confrontar. Eu sou o pai, eu tenho confrontado meus filhos. Eu sou líder de família, eu tenho confrontado minha família. Irmãos, quantos casamentos e quantas famílias acabadas porque os pais não confrontam os filhos em autoridade e amor. Quantos casamentos em que a mulher não chama o marido para dizer assim: amor, deixa eu te falar uma coisa. Palavras caladas, sentimentos guardados, deixados para colar. Se o Pedro não tivesse sido confrontado por Jesus, ele não teria sido trabalhado. Então nós podemos aprender isso com Jesus. Se tem alguma coisa que a gente precisa confrontar, vamos fazer com amor, com autoridade, nós vamos fazer. Porque se o pastor não confrontar, se os pais não confrontarem, se os filhos não confrontarem, se os irmãos não chamarem um ao outro, a Bíblia diz assim: se você vir que o teu irmão está se afastando, vai lá e chama, fala com ele, confronte-o em amor. Eu preciso aprender isso. Eu tenho um parente querido, que ele estava com um problema com os filhos adultos, e eu estava viajando para lá, e aí conversamos, e a conversa foi muito difícil, e eu falei com ele: fulano, deixa eu te perguntar um negócio, você chama teu filho no escritório, senta e conversa com ele? Ele diz: não. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu não sei. Não sabe sentar com o filho em amor, com a autoridade de pai e conversar? Ele diz: não sei. Eu posso aprender isso com Jesus, irmão? Você pode aprender isso com Jesus? Segunda lição: a Bíblia fala que Jesus não apenas confrontava os seus para tratar, mas ele era humilhado às vezes e não fazia questão de ir atrás, não fazia questão de ter razão, não fazia questão de ser o melhor. Ele foi preso e à noite ficou por ali naquele pátio e deixaram-no com alguns soldados que ficaram cuidando dele. Sabe gato, quando pega um rato? Já viu o gato quando ele pega um rato? Ele não mata o rato, né? Ele deixa o rato lá e fica, ele dá um tapinha para cá, dá um tapinha para colar, o rato foge, ele pega de novo e fica brincando com o rato. A Bíblia diz que os soldados pegaram Jesus, colocaram ali naquele lugar e ficaram brincando de dar pancada nele. Olha que coisa absurda, eles ficaram brincando de dar pancada em Jesus.
E diz mais, diz que colocava uma venda nos olhos dele e ficava assim: ô profeta, você não é profeta? Presta atenção, tumba, metia-lhe um tapa, e perguntava: quem foi que te bateu? E diz mais, diz que muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. E a Bíblia diz que Jesus ficou ali, sem reação. Eu fico pensando, irmãos, meu Deus do céu, eu fico pensando: se eu tivesse aquele poder e o cabo fizesse um negócio desse, eu dava uma estididinha de mão nele assim, ó, para fazê-lo desaparecer, porque eu sou o Criador do universo, tudo que foi feito se fez por intermédio de mim, eu tenho todo o poder. E aí o cabo vem me dar pancada, e aí o cabo vem brincar com a minha cara, e aí o cabo vem dizer todo tipo de blasfêmia contra mim. Para com isso, rapaz, eu sou o Criador, eu sou o cara. Não, Jesus estava agora colocando em prática aquilo que ele ensinou a vida inteira. Ele chamou aqueles discípulos e disse para eles: gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, vocês não serão conhecidos como os ganhadores, às vezes vocês serão conhecidos como os perdedores. Vocês não serão conhecidos como os mais espertos, às vezes vocês serão conhecidos como os mais bestas. Vocês não serão conhecidos como aquele que não leva desaforo para casa. Já viu gente assim? Gente que tem orgulho de dizer: eu não levo desaforo para casa. Grande coisa, pode se parecer com todo mundo, menos com Jesus, porque Jesus levou muito desaforo para casa e ainda ensinou para nós assim: olha, se você quiser aprender a viver igual a mim, aprende a andar a segunda milha. Se você quiser aprender a andar igual a mim, muitas vezes você vai ter razão, muitas vezes você vai ter direito, muitas vezes você vai ter a condição, muitas vezes você vai disputar com condição de ganhar, mas você vai aprender que às vezes é melhor calar do que falar, às vezes é melhor ter paz do que ter razão, às vezes é melhor a pessoa sair certa de que ganhou. Olha, se você fizer assim, eu vou fazer você andar 1 milha comigo, e aí a gente perde, e Jesus diz assim: anda 2. Irmãos, isso continua sendo verdade, sabia? Isso continua sendo verdade. Bateu na tua face da esquerda, é verdade, Jesus continua falando isso. Tiraram uma blusa tua, dá a camisa também, rapaz, deixa o cabo levar, deixa para lá, porque às vezes os maridos não conseguem e ficam disputando com a esposa, e a casa vira um inferno, porque o cara não quer perder para a mulher não quer perder para o marido. Há brigas dentro das nossas casas que elas não têm sentido, há brigas entre irmãos que não têm lógica, há brigas entre irmãos de igreja que não tem porquê. Nós vivemos num mundo onde cada um tem que buscar o seu direito, nós vivemos num mundo onde se eu tenho direito, eu tenho que fazer alguma coisa para lutar, e é assim mesmo. Mas irmãos, tem coisa que às vezes é melhor a gente deixar para lá, tem coisa que é melhor deixar para lá. Eu vi uma cena outro dia, que eu não sei quem foi que mandou, rodou aí no WhatsApp, né? Uma gravação de um vídeo, em que um cara chegou com um carro, talvez no estacionamento, algum lugar, e encostou o carro, o outro chegou atrás com o carro, para tirar satisfação, porque eu não posso permitir que você faça isso comigo no trânsito, eu não posso. E aí ele desceu do carro, falou umas coisas assim, foi lá no porta-mala, abriu lá e pegou uma vara e veio batendo no ombro. O cara desceu do carro assim, ele já veio batendo, o cara entrou no carro de novo, ele falou, bateu no carro, foi lá e tirou, e aí o cara já desceu dando tiro na cara dele assim, matou ele lá no chão. Toda aquela força, toda aquela ignorância, para quê? Aliás, 2, né? 2. Mas às vezes a gente tem essa coisa de achar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que tirar satisfação, eu não posso perder, eu não posso não sei o quê. Jesus ficou lá de olhinho fechado, tomando pancada, sendo humilhado,
ouvindo todo tipo de coisa, para poder dizer assim: olha, você precisa aprender comigo. Que às vezes a gente precisa aprender a ficar calado, apanhar, ser humilhado, porque no devido tempo o Senhor dará o ganho. Terceiro e último lugar, a capacidade de falar a verdade de Deus, mesmo quando isso levar à condenação. Eu posso aprender com Jesus a capacidade de confrontar em amor e com autoridade. Eu posso aprender com Jesus a capacidade de ficar calado mesmo quando tenho razão. E posso aprender com Jesus falar a verdade de Deus mesmo quando isso me cause um problema. Nós não vamos entrar nos pormenores desse julgamento porque é uma coisa comprida aqui. Mas tinha duas etapas: o julgamento judeu e o julgamento romano. Quem ia definir as coisas mesmo era o julgamento romano, mas quando era uma causa religiosa era o julgamento judeu que levava para o romano. Nessa fase do julgamento judeu, se reuniram ali os sacerdotes, se reuniram ali os escribas, foram ao sinédrio e foram fazer um julgamento com Jesus. E aí fazem uma pergunta para Jesus, no versículo 67, você é o Cristo? Jesus fala: olha, eu não vou responder para vocês, porque se eu for responder, vocês não vão acreditar. O que os judeus pensavam de Cristo, não era o que Jesus pensava de Cristo. Então Jesus disse: eu não vou responder para vocês, não vai adiantar. Se eu perguntar para vocês, vocês também não vão me responder. Aí eles dizem, mas aí Jesus faz uma afirmativa, irmãos, que é uma apelação. Jesus está diante da maior liderança judaica da época, e diz assim: desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Aquilo era uma apelação, aquilo era uma violência. Falar aquilo com o judeu era um absurdo. O judeu tinha uma concepção de Deus tão transcendental que não dava para imaginar que esse Deus um dia poderia se encarnar e estar entre os homens, e muito menos alguém ter a petulância de dizer: eu sou o Filho de Deus. Então, quando Jesus faz essa afirmativa, era mais ou menos como se alguém viesse pregar aqui, e aí chegasse aqui e começasse a pregar domingo à noite aqui, nós demos a oportunidade para pregar, e a pessoa chegasse aqui e dissesse: olha, Jesus Cristo não existe, Jesus Cristo nunca existiu, está doido? Se ele começar a falar isso, daqui a pouco nós vamos juntar, os presbíteros vão olhar para mim, e nós vamos juntar e vamos falar assim: irmão, faz favor, pode se calar, dá licença, vaza daqui, porque você está falando absurdo. Era o que Jesus estava falando. Jesus estava falando um absurdo para aqueles judeus. Era um desrespeito aquilo que Jesus estava fazendo com aqueles judeus. Então os judeus olham para ele e falam: então você é o Filho de Deus? E aí Jesus diz: vocês estão falando. Irmãos, nós estamos entrando numa era do cristianismo. Olha uma coisa que eu vou falar muito séria aqui. Nós estamos entrando numa era do cristianismo que as grandes verdades da Bíblia serão negadas a olhos vistos e serão proibidas de serem afirmadas. Alguns de nós ainda veremos isso, mas certamente muitos dos nossos filhos verão isso. Nós não poderemos dizer que. Eu lembro quando era criança, que estava lá dentro da escola, e a professora botava a gente para cantar: mãezinha do céu, eu não sei rezar. Aí eu não podia cantar, porque era música católica, eu era evangélico, e aí já deixava a gente não cantar porque era evangélico. Só que hoje em dia, nem católico, nem evangélico, nem coisa nenhuma. Há alguns anos as professoras pediam para a gente ir lá na sala falar do evangelho. Agora em muitas escolas já não podem mais. Daqui a alguns anos, ter coragem de dizer que crer na Bíblia já é ridículo na universidade. Daqui a uns anos vai ser proibido dizer. Ou nós começamos a encarar isso como um fato,
e preparar os nossos filhos para isso, ou a igreja vai sofrer muito na próxima geração, se a gente não assumir que tem coragem de dizer aquilo que é a palavra de Deus, mesmo quando as pessoas acharem que é ridículo. Ter a coragem de fazer as afirmações da palavra de Deus, mesmo quando aquilo for incrível. Ter a coragem de falar a palavra de Deus, mesmo quando aquilo for absurdo. E ter a coragem de afirmar a palavra de Deus, mesmo quando aquilo gerar condenação para nós. Jesus sabia que o que ele estava falando ali era absurdo, mas o texto diz que os homens disseram assim: que necessidade temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Vamos levá-lo para a morte, porque dizer que ele é o Filho de Deus merece a morte. O mundo está precisando de pessoas que se pareçam com Jesus. O mundo está precisando. O mundo está precisando. A igreja evangélica brasileira está precisando de gente que se pareça com Jesus. A igreja presbiteriana Gileade está precisando de gente que se pareça com Jesus. A minha casa está precisando de gente que se pareça com Jesus. Esse desafio, irmão, está sobre você e sobre mim. A gente precisa se esforçar para se parecer com Jesus. Às vezes se esforçar é chamar um irmão, às vezes se esforçar é mandar um recado, às vezes se esforçar é conversar com o irmão para poder dizer assim: olha, o Júnior, eu vou falar um negócio aqui com carinho, o Júnior esses dias chamou a atenção duramente de mim. O Júnior chama atenção duramente de um jeito muito, né? Mas ele fez um comentário no conselho lá, que ele me deu um puxão de orelha, e eu nunca mais vou esquecer. Uma vez ele deu um no Cristiano, que eu não sei se o Cristiano esqueceu, mas eu não esqueci não. Ele é o nosso vice-presidente, né? Autoridade lá. Às vezes, irmãos, a gente precisa que alguém nos confronte em amor, mas nós precisamos confrontar a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos irmãos em amor, porque Jesus fez isso e fez porque estava cuidando. A gente precisa muitas vezes aprender a ficar calado, mesmo quando estão humilhando, mesmo quando estão humilhando, mesmo quando estão batendo. Às vezes a melhor coisa é deixa bater, que Deus cuida e Deus trata. Às vezes é melhor ficar calado mesmo quando estamos tomando pancada. Entrega na mão de Deus, que Deus cuida. Muitas vezes nós vamos precisar falar a verdade de Deus, mesmo quando ela nos causar condenação ou perda. É para isso que nós estamos aqui. Para quem sabe um dia alguém encontrar com você e falar assim: ô, parecido com o outro, igual eu estou brincando com os meninos. Cara, é legal, né? Fulano parece com Jesus às vezes. O Josafá tem hora que parece com Jesus. O Josafá, está aqui ele não? Está aqui não? Então tá bom, eu vou ficar mais à vontade. O Josafá tem muitas falhas, mas tem hora que ele parece com Jesus. Você se parece com Jesus? A musiquinha antiga, todo filho se parece com o pai. E você que diz que é filho do pai? Eu queria que você orasse e falasse para Jesus o que você quiser falar. Se Jesus falou contigo, dá uma resposta para ele. Qual é a proposta do teu coração ao sair daqui hoje?